Olá, senhores. Estamos aí na questão 65, na página 178, creio eu, capítulo 5, se eu não estiver errado, tá? Ele fala que a figura mostra três lâmpadas e ele fala da corrente elétrica no ponto A, ele chama de IA, e a corrente elétrica no ponto B, ele chama de IB. Então, olha que bonitinho. Essas correntes são essas correntes aqui, ó. Eu fiz um circuito simplificando o que está apresentado na foto, né? A corrente IA seria essa corrente aqui para nós, certo? Então, vou colocar aqui, ó, IA. E a corrente IB é a corrente que está passando nesse circuito, nesse pedacinho de fio aqui, ó. Vamos chamar essa corrente de IB. E vamos ajeitar aquele Bzinho, que ele ficou um Bzão. E eu quero colocar um Bzinho apenas. Belezinha ou não? Bom, vamos entender o seguinte, ó. Vamos supor que a corrente total que está entrando aqui, eu vou chamar essa corrente de 3I, tudo bem? Essa corrente, Pior, de onde você tirou o 3i? Eu chutei, você quer chamar de 6i, você pode, você quer chamar de i, você pode. Eu vou chamar 3i porque eu já sei o que vai acontecer e vai ficar mais fácil a matemática para nós, tudo bem? Vocês concordam que aqui tem um nó e aí a corrente vai poder se dividir nesse nó? Uma parte da corrente vem aqui na lâmpada 1, a outra parte vem para as outras duas lâmpadas, L2 e L3. Quando elas chegam aqui nesse ponto, a corrente encontra outro nó. Aí uma parte da corrente vem na lâmpada 2 e o restante vem para a lâmpada 3. Porém, nós sabemos que as três lâmpadas são iguais, certo ou não? Se as três lâmpadas são iguais, se elas têm a mesma resistência, significa que as correntes aqui vão se dividir igualmente. Então, como eu tenho três resistências, ou três lâmpadas, e uma corrente que eu chamei de 3i, agora você entende por que eu chamei de 3i, significa que vem uma corrente I na primeira lâmpada, então vou colocar aqui, ó. Vem uma outra corrente I na segunda lâmpada e uma corrente I na terceira lâmpada, certo ou não? Então percebo que as correntes são iguais e foi por isso que eu chamei de 3i, né? Porque ficaria fácil a matemática para nós. Eu vou colocar em cor diferente porque é uma corrente que não interessa, mas só para a gente analisar. A soma das correntes que chegam no nó é sempre igual à soma das correntes que saem. Se na L1 veio I, é porque aqui nesse ramo veio um restante de 2I, tá? Mas essa corrente não me interessa. Aí esse 2i dividiu, ficou I para cada um ali para nós. Mas vamos voltar. Essas correntes vão se encontrar. Ah, aliás, ó, olha só, a gente percebe que a corrente B é a corrente que veio da lâmpada 3. Ou seja, que corrente é essa? I. Então eu percebo que a corrente IB, que ele chama, vale. Aqui também vai chegar I nesse nó, então volta a ter uma corrente total aqui, que é I mais I. Como essa corrente não me interessa, vou colocar em verde, ó. Ela vale 2I. E aí eu encontro um outro nó, onde essa corrente 2i encontra com a corrente da lâmpada 1, virando para nós de novo a corrente 3i. Então eu percebo que a corrente A representa a corrente total, né? Que entra no circuito. Mas olha que bacana, meninos. Ele fala o seguinte: em um determinado instante, a lâmpada L2 ela queima. Isso significa que a lâmpada L2 deixa de funcionar. Isso significa que essa lâmpada, ó, como se ela não estivesse mais aqui para nós. E aí, olha que bacana. Mostra para nós, então, que esse circuito ficou aberto. Significa que esta corrente não vai conseguir passar mais por aqui. Tá claro ou não? Ah, Pior, então pera lá. A corrente na lâmpada L1 continua a mesma? Continua, porque ela está ligada nos mesmos terminais, ou seja, ela tem a mesma DDP ainda e a mesma resistência R dela. Isso significa que se você aplicar URI, a corrente continua sendo a mesma. E na lâmpada L3, mesma coisa. Ela está ligada nos mesmos terminais, então ela tem a mesma DDP, que no caso é a total da tomada, né, em paralelo à DDP comum. E ela tem a mesma resistência, não mudou a resistência dela. Significa que a corrente dela também continua a mesma. Ah, então peraí. Agora está chegando 2i no total de corrente para nós, não mais 3i. Perfeito. Olha só. Como mudou o R equivalente, muda também a corrente. A nova corrente agora, total, é 2i. De forma que, chega nesse nó, I vem na L1, e agora para cá não vem 2i, vem apenas I. Não vai passar corrente nesse fio, portanto a corrente aqui continua sendo I.
Então, eu percebo que mesmo uma lâmpada queimando, a corrente B não altera o seu valor. Continua valendo I. Porém, esta corrente não é mais 2I, ela virou I apenas, né? E junta nesse nó aqui, ó, com a corrente I da L1. I mais I, pronto. A corrente A, que é a corrente total, ela não é mais 3I, ela é apenas 2I. Então, eu percebo que a corrente A se altera, enquanto a corrente B não. Então, a alternativa seria a corrente A se altera e a B não, seria a alternativa A para nós. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos.